E aí, será que ele morreu mesmo? Ou ele vai voltar? Essa é a pergunta que tá mais movimentando o fandom de Jujutsu Kaisen, porque nessa semana a gente teve um acontecimento no mangá que eu não esperava. Fiquei perplexo e tive que refletir muito sobre ele. Busquei conhecimento para entender o que aconteceu ali. E no vídeo de hoje eu quero fazer essa análise com vocês desse acontecimento, ver quais são as possibilidades. Será que existem chances de Satoru Gojo realmente voltar? Será que ele vai descobrir uma nova técnica de reversão de feitiço? Ou será que não? Será que esse realmente é o fim? Vamos falar sobre isso, então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hiromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala, e desde o início de Jujutsu Kaisen, essa luta entre o Sukuna e o Satoru Gojo estava sendo preparada, né? Pô, cara, existiam tantas formas do Satoru Gojo ter se salvado, que foi basicamente ele que se colocou nessa situação, né? Se ele tivesse acabado com o Itadori, quando engoliu o primeiro dedo, já era. Não tinha, podia que o Sukuna voltasse depois, né? Ou então ele juntasse todos os dedos e matasse logo, mas não. Ele quis manter o Itadori vivo. Por quê? Satoru Gojo é muito confiante. Inclusive, tem aquela cena lá do início que envelheceu muito mal, né? Quando o Megumi fala, você vai lutar com o Sukuna? Aí ele fala, pô, relaxa, eu sou mais forte. Mas aí também entra o questionamento, né? Por quê? O Sukuna ganhou usando o Mahuraka. E aí? Será que o Sukuna ganharia sem o Mahuraka? Mas enfim, logo antes dessa luta eu tava meio dividido. Por quê? Se o Satoru Gojo ganhasse do Sukuna ali, ia basicamente acabar o anime, né? Porque era a luta principal que tava sendo setada ali. Porque eu lembro quando o Bruno Bandeira foi lá no The Nerds e a gente conversou sobre o Jujutsu Kaisen, a gente até conversou sobre, né? Falou, não seria legal se o Satoru Gojo perdesse? Porque aí iria colocar mais lenha no anime ali, né? Filho, Mas seria legal o Gojo perder, ver ele treinando pra caramba, porque, pô, ele nasceu com os poderes insanos, ele treinando muito, e aí ele superar depois. Mas perder não é morrer? Você acha que o Sukuna ia deixar ele Não, vivo? eu acho que tem como os artifícios que ele morra e banam ele pra outro lugar. Vai ou... pro Ale, treina lá com o seu Kaiô. Ou ele quase morre, alguém chega lá e resgata. tem artifício. Porque ia colocar mais lenha na fogueira ali, né? Ficar essa preocupação que tá agora, né? Porque e agora? Se o Satoru Gojo morreu? Então quem é que vai vencer o Sukuna? Porque o Satoru Gojo era, pô, o feiticeiro mais forte ali da era dele, né? E se essa morte realmente for real, porque nós temos duas possibilidades ali. Uma é realmente o Satoru Gojo ter morrido naquele momento e agora os discípulos dele, né, que realmente foram a grande aposta do Satoru desde o começo, darem conta do Sukuna, né? Porque o Sukuna tá no corpo do Megumi. Ele fez todo aquele ritual pra poder afundar a alma do Megumi e ter o controle total do corpo, das técnicas, né? Do Megumi parar de suprimir as técnicas dele. Só que quando o Megumi tava suprimindo as técnicas do Sukuna, ele não conseguiu ganhar nem do Itadori. Então, pode ser que todos os discípulos do Gojo juntos ali consigam lutar contra o Sukuna. A gente tem o Yuta, que é muito poderoso, o próprio Itadori, né, que tem o poder de combate. Eu acho que ele vai despertar alguma coisa a mais ao longo do mangá também. Tem a Maki, enfim, tem a galera toda. Eles juntos realmente podem dar conta disso. E aí muita gente pergunta, será que o Satoru Gojo, se ele tiver morrido mesmo, né, ele poderia voltar como uma maldição agora? Então, o próprio anime já deixou claro que não. Porque se um feiticeiro Jujutsu for morto por energia amaldiçoada, ele não volta como maldição, só se ele for morto de alguma outra forma, né? E a gente viu que o Satoru Gojo foi morto pela energia amaldiçoada do Sukuna, ali, pelas técnicas dele. Então, eu acredito que ele não volta mais como maldição, mas seria interessante, não seria? E agora, qual seria a outra forma de Satoru Gojo voltar? Se ele conseguisse se curar desse ferimento que o Sukuna causou nele, né? Que cortou ele no meio. Eu vi muita gente resgatando também uma fala que ele diz lá na luta do passado contra o Toji, né? Que ele fala, pô, você fez um ferimento mortal em mim, mas se você quisesse me matar, você tinha que ter cortado a minha cabeça. Esse foi o seu erro. Então muita gente interpretou que naquele momento, o Satoru Gojo disse que a única forma de matar ele seria cortando a cabeça dele. Tanto é que é o que o Sukuna tenta fazer logo no início da batalha, só que aí a cura dele, como tava com energia máxima naquele momento, foi total, né? E nesse momento ali, o Sukuna não cortou a cabeça do Satoru Gojo, ele cortou ele no meio, né? Igual aconteceu com a Capitã Carter lá no Multiverso da Loucura. Só que mesmo assim, cara, aquele é um ferimento mortal, certo? Eu acho muito difícil que o Satoru Gojo consiga se curar daquilo. Só se ele fizer igual o Deadpool, né? O Deadpool também foi dividido no meio lá pelo Fanático no Deadpool 2, e aí demorou um tempão para as perninhas dele crescer ali e tal. Então, dependendo da quantidade de energia amaldiçoada que o Satoru Gojo tenha, né, que ele conseguiu lá no passado criar aquela técnica lá de gerar energia basicamente infinita,
pode ser que ele consiga se curar, só que naquele momento da luta ele já não tava mais com a energia dele 100%, certo? Então é muito difícil que ele consiga se curar ali também, a não ser que ele descubra uma nova técnica, igual foi lá na luta no passado, né, com o Toji, que ele não sabia ainda usar a reversão de feitiço direito, ele não sabia usar o roxo, né, e aí quando ele tava à beira da morte, que ele se concentrou, aí ele entendeu realmente a técnica da reversão de feitiço, e aí ele conseguiu reverter e se curar, e usar aquilo lá pra gerar uma energia infinita e manter o Mugen dele ativado pra sempre, sem gastar sua energia do corpo. E justamente por esse fato dos poderes dele serem tão matemáticos e mexerem realmente com a física, pelo fato dele controlar esses aspectos do universo, o espaço, a repulsão, nós sabemos, de acordo com a física, que o espaço está ligado com o tempo também, né? Então, e se nesse momento ele descobrisse uma outra forma de usar a técnica dele e reverter o tempo e ele voltar para o corpo dele. Enfim, existem várias possibilidades, porque os poderes do Satoru Gojo realmente são desconhecidos até por quem tá dentro do mangá, sabe? Então, pela natureza desses poderes, pode ser que ele descubra técnicas ali que nem ele sabia que ele tinha para sobreviver, assim como foi na luta com o Toji também, que ele não sabia como usar a reversão de feitiço ainda, apesar dele ter o conhecimento da técnica. Eu vi até a galera zoando, falando, olha, já descobriu o roxo, agora ele vai descobrir o verde, tá ligado? Vai descobrir uma outra técnica que torne ele ainda mais poderoso. Seria bacana. Comenta aqui embaixo se você acha que isso pode acontecer. Então pode ser que nessa situação, na qual ele não tem uma técnica específica, ele descubra também uma coisa nova, e aí se cura e apareça lá. A galera fez até as montagens, né, dele indo atrás do Sukuna e falando, quanto tempo, Sukuna? Todo ferrado lá. Mas eu acho que isso não vai acontecer, cara, sinceramente. Por quê? O mangá, ele deixa muito claro ali, ao longo de toda a leitura, que aquele é o momento de morte do Satoru Gojo. Quando começa com ele lá, supostamente no céu, né, falando lá com o Geto, com todo mundo que já morreu também, falando sobre a morte dele, se despedindo, falando que, pô, pelo menos ele tava feliz de ter lutado com alguém mais forte que ele e tal. Por exemplo, na luta contra o Toji, não teve isso. O Toji foi lá, só fatiou ele caiu no chão lá. Então, daquela forma, tava óbvio que ele ia encontrar alguma coisa e ia voltar. Só que nessa, o mangá já traz um tom de despedida, sabe? Isso é o que dói. Eu acho que não faria sentido ele se recuperar e voltar a lutar depois de ter feito um capítulo daquele, tá ligado? Aqui uma interpretação que tá rolando também é que no início desse capítulo do mangá, o Satoru Gojo não está no céu, ele não está morto. Tudo aquilo está acontecendo na cabeça dele. E por quê? Depois que volta para a cena da luta lá, a primeira coisa que o Satoru Gojo fala é que ele torce para que aquilo não esteja acontecendo só na cabeça dele, que sim, seja algo real no pós-vida. Então, uma interpretação que está sendo é que aquilo só estava acontecendo na imaginação dele, ele realmente não tinha morrido naquele momento. Uma interpretação que é válida, mas eu não acredito. Porque você vai lendo, aí ele vai falando, você fala, pô, como assim? Porque no final do capítulo 235, ele tava lá, o Gojo venceu, aí do nada, pá, morreu. E aí o Sukuna explica como ele fez aquele golpe, né? Que o Mahuraka acabou se adaptando à técnica do Mugen, né? Só que aí, a adaptação que o Mahuraka conseguiu de início não era aplicável pro Sukuna. Até que o Sukuna esperou ele se adaptar mais e descobriu uma outra técnica que ele conseguiria ferir o Satoru Gojo. E aí ele lançou o corte dele de dentro pra fora do Mugen, pelo que eu entendi. O Mugen é um poder muito matemático, inclusive todos os poderes do Satoru Gojo são matemática pura, cara, é física, por isso que eu adoro. Porque é aquela coisa do entre 0 e 1, se você for ver na régua, tem um infinito de números, né? E basicamente é isso também, entre um dedo e outro aqui tem um espaço infinito, né? Então, dos poderes do Satoru Gojo fazem com que cada vez que ele chega mais próximo, mais ele desacelera, fica impossível chegar perto dele. Só que aí, e se o corte surgir de dentro? Ou se ele lançar o corte diretamente no espaço? Porque tô vendo duas interpretações também desse corte. Uma é que ele lançou o corte no espaço e o corte corta o Mugen, e o Mugen separa o Satoru Gojo, e dessa forma ele não teria sido morto por energia amaldiçoada, e sim pelo próprio poder dele. Só que o corte do Sukuna forçou o poder dele contra ele mesmo. E a outra é que realmente o corte surgiu de dentro do Mugen, né? Aqui eu acho mais provável. Mas o complicado também é que mesmo dessa forma, se o Satoru Gojo voltar, o Mugen se torna inútil, porque o Mahuraka já se adaptou a ele. E aí? Aí é só cortar ele de novo, pô, entendeu? Então,
esse é o problema, cara. O Sukuna foi muito esperto em pegar o corpo do Megumi, justamente por aquilo que o próprio Satoru explicou no flashback pro Megumi, né? Que no passado, um usuário da técnica das 10 sombras e um usuário dos 6 olhos se mataram. Porque era o único poder ali que rivalizaria com o do Satoru Gojo. Só que isso que eu acho legal, porque o Satoru Gojo é um personagem muito complexo, né? Porque ao longo do anime todo ele fala, não, nada pode me vencer. Talvez se o Sukuna tiver os 20 dedos aí, ele me cansaria um pouco, daria uma canseira. Mas eu ganharia fácil. Eu sou mais forte. Só que aí ele é selado lá no incidente de Shibuya, né? Que tá próximo de chegar no anime. Já aconteceu, inclusive, no episódio dessa semana, né? Ele foi selado, ficou um tempão lá selado. E quando volta, treina ainda, faz lá as técnicas dele, né? Chega lá fortão pra luta e perde. Eu fico pensando, será que ele já sabia que ele ia perder? E esse negócio dele de falar, não, eu sou muito incrível, nada ganharia de mim. É só uma zoeira dele, mas no fundo ele sabia das limitações. Ou se realmente ele é babaca desse jeito, de achar que não. Deixa com o pai. Esses caras aí. Mas aí vem aquilo também, será que ele contava que o Sukuna poderia usar esse plano de pegar o corpo do Megumi e usar as 10 sombras contra ele ou não? Né? Talvez ele nem pensava que isso poderia acontecer, ele achava que ele ia lutar contra o Sukuna no corpo do Itadori. Ou então ele nem achava que o Sukuna ia sair, que o Itadori ia controlar. Ou então falava, se o Sukuna sair eu mato. Só que esse foi o problema, o Sukuna se libertou no momento que ele estava selado. E aí conseguiu pegar o corpo do Megumi. Talvez se o Sukuna tivesse saído enquanto o Satoru Gojo não estivesse selado, ele poderia ter facilmente acabado com ele no corpo do Itadori, entendeu? Então são muitas variáveis aí que levaram a essa morte precoce do Satoru Gojo. Foi tudo muito bem arquitetado. E agora, cara, eu tô curioso pra ver o que vai acontecer com o Jujutsu, tendo em vista que realmente o Satoru Gojo morreu. Eu, depois desse capítulo aí, depois de ler e reler algumas vezes, a forma com que ele é escrito é justamente uma despedida. Talvez seja uma despedida simples, que não seja a altura do que nós, fãs do Satoru Gojo, gostaríamos, mas foi impactante, foi meio imprevisível, né? Acho que ninguém esperava que ele fosse morrer desse jeito. E agora é ver o que vai acontecer, né? Eu acredito que realmente a alma do Megumi pode começar a controlar o corpo ali e atrapalhar o Sukuna. E aí o Yuta, junto com a Maki, com o Itadori e toda a galera lá, possam ter uma chance agora, né? Porque o Sukuna não tá com poder total também. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham que vai acontecer, se vocês acompanham o Jujutsu também. E mano, eu precisava muito vir falar aqui, porque eu não tinha ninguém pra conversar sobre esse mangá, cara. Porque a galera que eu conheço não tava acompanhando o mangá. Eu falei, vou falar com a galera do canal lá, mesmo que eu não fale muito de anime lá, né? Vamos conversar sobre, vamos trocar uma ideia. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostariam de ver mais vídeos de anime aqui no canal também. E não esquece de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.